A nossa vitória na humildade de Cristo. Reflexão baseada em Filipenses 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, o Deus eterno, ao criar os seres humanos, os dotou de sentimentos, virtudes e dons. O amor é o maior deles. Paulo, na sua carta aos cristãos de Corinto, ressalta este dom com as seguintes palavras, como se fosse um hino, dizendo: ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Verdadeiramente, como disse Paulo, o amor é, sem dúvidas, o maior de todos os dons. Foi no uso deste dom que o Deus eterno deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A humildade não entra na lista dos dons. Ela é uma virtude que deve ser constantemente regada no jardim dos nossos corações. O pecado que habita em cada um de nós é o grande vilão que destrói e corrompe esta maravilhosa virtude chamada humildade. Nesta exposição da humildade de Cristo, podemos perceber nas palavras de Paulo que ele deseja alcançar todos os seus ouvintes a cultivarem em seus corações este sentimento de humildade. Vejamos mais de perto os detalhes do seu ensino no tocante a este assunto tão importante para a nossa salvação. Pois, como disse o apóstolo Tiago na sua carta, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos,
Sim, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4, versos 6 a 10. Em primeiro lugar, na humildade imitamos o nosso Mestre. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Quantas brigas e discussões seriam dissipadas se em nossas relações interpessoais houvesse mais humildade? O que significa de fato a humildade? Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Quão grande exemplo nos deu o próprio Filho de Deus! Infelizmente, há muitas pessoas que por muito menos se sentem superior às outras. Superior pelos seus títulos, pela sua origem, pelo nome de sua família, pelos bens materiais ou posições de destaque na equipe a que pertence. Nos seus últimos momentos com seus discípulos, eles suscitaram, entre eles, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança e a colocou entre eles e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo será o maior. Lucas 9, 46 a 48. Em outro momento marcante do seu ministério, Jesus pegou uma bacia com água, uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Naquela cultura, esta tarefa era realizada somente pelos escravos de uma casa. Percebam o porquê de Pedro ficar tão incomodado com aquele gesto de humildade do Senhor Jesus. Para ele, era inadmissível que o seu mestre lavasse os seus pés. Em segundo lugar, na humildade, vemos a nossa própria natureza terrena. Jesus, o Filho de Deus, coexistia com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele abdicou da sua natureza divina enquanto viveu entre nós. Esvaziou-se de toda a sua glória e assumiu a forma de servo. Sua escolha voluntária, por amor a cada um de nós, o levou à morte, e morte de cruz. O fato de Jesus ter escolhido a natureza terrena para realizar sua obra salvífica nos aponta que foi necessário ele se tornar o segundo Adão para resgatar toda a humanidade que fora vendida à escravidão do pecado. Na sua carne e natureza terrena, ele provou que é possível servir ao Deus eterno. Acerca disso nos ensinou o apóstolo Paulo dizendo: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem chamado Adão, muito mais a graça de Deus, por meio de um só homem chamado Jesus Cristo, transbordou para muitos. Romanos 5, de 12 a 15. Como pode o ser humano mortal, limitado e pecador rejeitar tão imenso amor e tão maravilhosa graça? Um amor tão grande, tão puro e verdadeiro? Bem, só existe uma resposta para tal rejeição. Esta resposta foi dita por Paulo. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto,
O Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Portanto, nas palavras de Paulo, há um espírito das trevas atuando na mente e nos corações das pessoas, a fim de que elas não consigam ver nem entender a gloriosa luz que brilha na vida e na obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando, porém, esta luz consegue chegar nos corações, há o cumprimento de uma palavra que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5, 14. E em terceiro lugar, na humildade, nos alinhamos aos propósitos de Deus. Quando lemos as Escrituras, percebemos que elas foram escritas apontando para um propósito específico: dar testemunho de Cristo e de sua obra de salvação entre nós. Ele mesmo disse isso: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, 39. Desde que o projeto divino foi interrompido no jardim do Éden por Lúcifer, que se tornou um anjo das trevas e príncipe deste mundo, o grande propósito do Deus eterno é retomar o seu plano original, restaurando todas as coisas, tanto as coisas celestiais quanto as coisas terrenas. Este levante na eternidade, patrocinado por Lúcifer e seus anjos, contra a autoridade e soberania do Eterno, atingiu também a terra e os seus moradores. Portanto, era necessário Deus Eterno enviar um Salvador para nos resgatar das garras e do engano deste anjo caído. Diz as Escrituras que este anjo das trevas conseguiu arrastar 1/3 dos anjos para o seu lado. Quão grande lábia e argumentos ele usou para arrebanhar para o seu lado este exército celestial e transformá-los em demônios. Portanto, a humildade de Cristo em derrotá-lo no uso da natureza humana foi para alinhar todos os homens e mulheres neste grande propósito celestial. Ele conseguiu provar que é possível derrotar Satanás na humildade, na obediência e submissão a Deus. A vitória de Cristo é a nossa vitória, porque ele se tornou como um de nós. Para esta vitória ser efetivada em nossas vidas, como disse o apóstolo Paulo, nós precisamos simplesmente crer com o coração e confessar com os nossos lábios que Jesus é o Senhor das nossas vidas, para a glória do Pai. João, na sua carta, nos diz isso com outras palavras: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, 4 e 5. Sem a participação de Cristo, nenhum de nós somos capazes de derrotar este anjo das trevas, pois a sua astúcia para o engano, para a mentira e para distorcer a verdade de Deus são vistas nas páginas das Escrituras. Ele ousou enredar o próprio Filho de Deus nas suas mentiras e enganos no dia da tentação no deserto. Se ele fez isso com Jesus, imagina com algum de nós? Portanto, vimos que na humildade imitamos o nosso Senhor, vemos a nossa própria natureza terrena e nos alinhamos aos propósitos do Deus eterno. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, sejamos sempre firmes
neste conhecimento das Escrituras, pois, como disse o próprio Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sejamos sempre constantes na fé em Cristo, na nossa confissão que Ele é o Senhor das nossas vidas. E por fim, sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, como foi o seu Filho Jesus, sabendo que há um grande e maravilhoso galardão nos aguardando na eternidade, que a maravilhosa graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Filho, do Espírito Santo, sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.